Essa é uma história real. E ela mostra por que não se brinca com Deus. Há histórias que não se contam em voz alta nas igrejas. Histórias que não terminam com milagres reluzentes ou conversões dramáticas diante de multidões. Algumas histórias acontecem no silêncio da alma, onde ninguém mais pode ver, onde Deus trabalha não com trovões, mas com sussurros que ecoam por décadas. Esta é a história de Marcos Tavares, um homem que desafiou Deus por orgulho e descobriu que a resposta divina não veio como punição, mas como um despertar lento e doloroso que transformaria cada fibra do seu ser. Marcos Tavares tinha 38 anos quando tudo aconteceu. Aos olhos do mundo, ele era o retrato perfeito do sucesso. Empresário bem-sucedido no ramo de construção civil em Fortaleza, dono de 3 empresas, casado com Juliana há 15 anos, pai de 2 filhos. Sua trajetória era contada como exemplo nas reuniões de negócios da cidade. Filho de um pedreiro humilde e de uma costureira do bairro Bom Jardim, Marcos cresceu vendo o pai sair às 5 da manhã e voltar às 7 da noite, com as mãos calejadas e o corpo curvado pelo peso dos sacos de cimento. Sua mãe, Dona Maria, era uma mulher de fé profunda. Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, ela se ajoelhava diante de um pequeno altar improvisado na sala e orava por seus 3 filhos. Meu filho, tudo o que você conquistar na vida, agradeça primeiro a Deus, ela dizia, segurando as mãos ásperas de Marcos quando ele ainda era menino. Sozinhos, não somos nada. Mas Marcos via aquelas palavras de forma diferente. Via a pobreza, a luta, as contas que não fechavam no fim do mês. Via seu pai envelhecer rapidamente, enquanto os patrões enriqueciam com o suor dele. Desde cedo, uma decisão se cristalizou em seu coração: ele seria diferente. Ele seria rico. Ele seria poderoso. E conseguiria tudo isso com suas próprias mãos. Aos 16 anos, começou a trabalhar como ajudante de pedreiro. Aos 18, já era mestre de obras. Aos 23, com um empréstimo arriscado e muita audácia, abriu sua primeira pequena construtora. 10 anos depois, já era um dos empresários mais respeitados de Fortaleza. Cada vitória reforçava sua convicção: ele não precisava de ninguém, nem de Deus. Dona Maria continuava orando. Continuava convidando o filho para ir à igreja aos domingos. Marcos ia raramente, apenas para não magoá-la, mas sentava-se no banco da igreja com a mente ocupada com planilhas, projetos e negociações. Quando o padre falava sobre humildade, sobre reconhecer que tudo vem de Deus, Marcos sentia um incômodo crescer dentro dele. Fácil falar de humildade quando não se tem contas para pagar, pensava. Fácil dizer que Deus dá tudo quando não se passou fome. O desafio não aconteceu de forma planejada. Não foi um momento calculado. Foi uma explosão de orgulho acumulado durante anos, uma tempestade que vinha se formando nas profundezas de sua alma. Era uma terça-feira de março de 2019. Dona Maria estava internada havia 3 dias no hospital, lutando contra uma pneumonia grave. Aos 72 anos, seu corpo frágil resistia, mas os médicos não eram otimistas. Marcos passava os dias dividido entre o hospital, o escritório e a obra mais importante de sua carreira, um condomínio de luxo na beira-mar que, se concluído, o tornaria um dos empresários mais ricos do Ceará. Naquela tarde, estava sozinho no quarto do hospital com sua mãe. Ela dormia, conectada a tubos e monitores que bipavam monotonamente. Marcos segurava a mão dela, tão pequena e fina agora, e sentia um aperto no peito que não sabia nomear. Foi quando o pastor da igreja de sua mãe entrou no quarto. Pastor Henrique era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, voz serena. Ele e Dona Maria eram amigos há décadas. Marcos, ele disse suavemente, após orar em silêncio ao lado da cama. Sua mãe é uma guerreira da fé. Deus vai cuidar dela. Marcos assentiu, sem dizer nada. Você sabe, continuou o pastor, ela sempre ora por você. Sempre pede a Deus que toque seu coração, que você reconheça de onde vem toda a sua força, todas as suas conquistas. Algo dentro de Marcos se rompeu. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse o medo de perder a mãe. Talvez fosse simplesmente que aquele orgulho, alimentado por anos, finalmente transbordasse. Pastor,
Com todo respeito, Marcos disse, sua voz baixa mas firme, eu amo minha mãe. Mas preciso ser honesto com o Senhor. Tudo o que tenho, tudo o que construí, foi com minhas próprias mãos. Trabalhei 16 horas por dia. Tomei riscos que outros não tiveram coragem. Enquanto outros rezavam, eu estudava. Enquanto outros esperavam milagres, eu fazia acontecer. O pastor apenas olhava, sem julgamento, apenas tristeza nos olhos. Minha mãe é uma santa, Marcos continuou, as palavras saindo como uma confissão amarga. Mas passou a vida inteira de joelhos, pedindo, suplicando, e continuou pobre. Meu pai quebrou as costas trabalhando e confiando em Deus, e o que recebeu? Pobreza, dor, trabalho sem fim. Marcos. Não, pastor. Deixe-me terminar. Os olhos de Marcos brilhavam agora, não de lágrimas, mas de uma convicção feroz. Eu respeito a fé das pessoas, mas não vou fingir que acredito em algo só porque é reconfortante. Se Deus existe, Ele não teve nada a ver com meu sucesso. Fui eu. Só eu. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. O pastor abriu a boca para falar, mas Marcos o interrompeu, sua voz subindo de tom. Sabe de uma coisa? Se Deus realmente existe, se Ele é tão poderoso quanto vocês dizem, então que Ele prove. Que Ele me mostre que eu estou errado. Porque até agora, a única coisa que vi foi que quem trabalha duro vence, e quem apenas ora, fica para trás. As palavras saíram como uma bofetada no silêncio do quarto. O monitor continuava bipando. Dona Maria dormia, alheia ao desafio que seu filho acabará de lançar. O pastor Henrique ficou em pé lentamente. Seus olhos estavam úmidos, mas não de raiva. De compaixão. Marcos, ele disse, sua voz trêmula, tenha cuidado com o que você pede. Deus não precisa provar nada a ninguém. Mas quando nos abrimos para Ele, quando paramos de lutar sozinhos, é que realmente vemos. Marcos virou o rosto. Não queria continuar aquela conversa. O pastor saiu. E Marcos ficou ali, sozinho com sua mãe adormecida, com seus pensamentos turbulentos e com um desafio lançado aos céus que ele não acreditava que fossem responder. Mas os céus não responderam com trovões. Não houve raios. Não houve punição imediata. O que veio foi algo muito mais profundo. Algo que levaria meses para Marcos começar a perceber. Nos dias seguintes, a vida de Marcos continuou aparentemente normal. Dona Maria melhorou e recebeu alta do hospital uma semana depois. O condomínio de luxo avançava no cronograma. Os negócios prosperavam. Tudo parecia confirmar sua convicção. Ele não precisava de Deus. Nunca precisou. Mas algo havia mudado. Algo sutil, imperceptível para quem olhasse de fora, mas devastador para quem vivia por dentro. Marcos começou a se sentir vazio. Não era uma tristeza definida. Não era depressão, pelo menos não nos moldes clássicos. Era uma ausência. Como se alguém tivesse apagado uma luz que ele nem sabia que existia dentro dele. Como se todo o barulho do mundo tivesse ficado mais alto, mas também mais distante, sem significado. Ele acordava às 5 da manhã, como sempre. Checava seus e-mails, resolvia problemas, tomava decisões que movimentavam milhões de reais. Mas no fundo de tudo, havia uma pergunta que ele não conseguia silenciar. Para quê? Para que trabalhar tanto? Para que conquistar mais? Para que provar seu valor se, no fim do dia, deitado na cama ao lado de Juliana, ele se sentia completamente sozinho, mesmo rodeado de tudo o que construiu? Juliana começou a notar. Você está bem? Ela perguntou uma noite, enquanto jantavam. Os filhos já estavam dormindo. A casa grande e luxuosa em que moravam parecia ecoar como vazio. Estou ótimo, Marcos respondeu automaticamente, sem tirar os olhos do celular. Você não está ótimo. Você mal está aqui. Marcos levantou os olhos então. Juliana o olhava com uma mistura de preocupação e frustração. Ela era uma mulher bonita, inteligente, que havia deixado sua própria carreira para cuidar da família enquanto ele construía seu império. E ele mal havia. É só o estresse do projeto, ele mentiu. Vai passar. Mas não passava.
3 meses após o desafio que lançou naquele quarto de hospital, Marcos começou a perceber algo perturbador. Seu sucesso, tão sólido, tão inquestionável, começava a revelar rachaduras. Não foram perdas financeiras. Não foi falência ou tragédia. Foi algo mais profundo e mais cruel, a percepção de que tudo o que ele havia construído era oco. Ele olhava para seus funcionários e via medo, não admiração. Respeito, sim, mas o tipo de respeito que se tem por alguém que pode destruir sua vida com uma decisão. Ele havia sido duro, exigente, implacável. Afinal, era assim que se vencia no mundo dos negócios, não era? Mas agora, quando entrava no escritório, via o olhar dos funcionários desviarem. Conversas paravam quando ele se aproximava. Ele era poderoso, mas estava sozinho naquele poder. Em uma manhã, seu sócio mais antigo, Roberto, pediu demissão. Eles haviam começado juntos, quando a construtora era apenas um sonho e uma dívida enorme. Roberto era mais que sócio, era amigo. Ou pelo menos Marcos pensava que era. Por quê? Marcos perguntou, genuinamente surpreso. Estamos no melhor momento da empresa. Vamos faturar mais este ano do que nos últimos 5 juntos. Roberto ficou em silêncio por um longo momento, parado na frente da mesa de Marcos, segurando uma carta de demissão. Marcos, eu não te reconheço mais, ele disse finalmente. Você se tornou a coisa que mais odiávamos quando éramos jovens. Se tornou o patrão que explora, que não ouve, que só vê números. Eu construí tudo isso. Marcos começou a se defender. Você construiu um império, Roberto interrompeu, sua voz cansada. Mas destruiu amizades no processo. Destruiu confiança. Eu não sei quando você mudou, mas eu não quero mais fazer parte disso. Roberto saiu. E Marcos ficou sozinho em seu escritório enorme, cercado de troféus e certificados nas paredes, sentindo que cada um deles era uma acusação. A gota d'água veio de onde Marcos menos esperava, sua família. Era um sábado à noite. Marcos havia chegado em casa depois de um dia inteiro na obra. Estava cansado, irritado porque um fornecedor havia atrasado uma entrega importante. Tudo o que queria era tomar um banho e dormir. Mas quando entrou na sala, encontrou Juliana e os 2 filhos, Lucas de 13 anos e Ana de 10, sentados no sofá, esperando por ele. Havia algo na postura deles, na seriedade de seus rostos, que fez Marcos parar. Precisamos conversar, Juliana disse. Marcos sentou-se pesadamente na poltrona em frente a eles. Lucas tem algo para te dizer, Juliana continuou, e havia lágrimas nos olhos dela. O menino olhava para o chão, os ombros curvados. Lucas, Marcos chamou, tentando suavizar a voz, embora sentisse a irritação crescendo. O que foi? Pai, Lucas começou, a voz trêmula, na escola teve uma atividade. A gente tinha que desenhar a pessoa que a gente mais admira. Isso é ótimo, Marcos disse, tentando sorrir. E quem você desenhou? O silêncio foi doloroso. Eu desenhei o vô, Lucas disse finalmente, e as lágrimas começaram a escorrer. Todo mundo perguntou por que eu não desenhei você. Você é rico, você é importante. Mas eu não te conheço, pai. Você nunca está aqui. E quando está no telefone ou está bravo. As palavras atingiram Marcos como socos. Ele abriu a boca para responder, para se defender, mas Ana falou antes. Eu tinha medo de te contar, pai, a menina disse, sua voz pequena. Mas eu não queria vir para casa hoje. Eu queria ficar na casa da vovó Maria. Porque lá é mais feliz. Lá as pessoas conversam. Lá tem amor. Marcos sentiu algo quebrar dentro dele. Não foi dramático. Não houve som. Mas foi definitivo, como um espelho caindo no chão e se despedaçando em 1000 pedaços. Eu fiz tudo por vocês, ele sussurrou, a voz rouca. Tudo. Trabalhei para que vocês tivessem o melhor. Para que nunca passassem pelo que eu passei. A gente não queria o melhor, Lucas disse, levantando os olhos vermelhos. A gente queria você. Juliana se levantou então e se aproximou de Marcos. Ela ajoelhou-se na frente dele, segurou suas mãos. Marcos, eu te amo. Mas estou perdendo você.
Os meninos estão perdendo você. Você está tão ocupado provando que é forte, que é capaz, que esqueceu de viver. Esqueceu de ser feliz. Eu sou feliz, Marcos disse, mas as lágrimas que começaram a cair de seus olhos desmentiam suas palavras. Não, amor. Você não é. E eu não sei quando foi que você parou de ser. Naquela noite, Marcos não conseguiu dormir. Ficou deitado no escuro, olhando para o teto, sentindo o peso de tudo que havia construído esmagar seu peito. Às 3 da manhã, levantou-se. Desceu as escadas silenciosamente e foi até a garagem. Sentou-se no carro, sem ligar o motor, apenas ali, no escuro e no silêncio. Foi quando tudo desmoronou. As lágrimas vieram violentas, incontroláveis. Marcos chorou como não chorava desde criança. Chorou pela infância dura. Chorou pelo pai que havia morrido 2 anos antes sem que Marcos tivesse tempo de dizer o quanto o admirava. Chorou pela mãe que ele havia magoado com suas palavras. Chorou pelos filhos que não o conheciam. Chorou pela esposa que estava perdendo. E chorou por si mesmo, pelo homem vazio que havia se tornado. Eu não sei mais quem eu sou, ele sussurrou para o vazio do carro. Eu não sei por que estou fazendo tudo isso. Eu não sei. Foi então que as palavras de sua mãe voltaram. Aquelas palavras que ele havia desprezado durante toda a vida. Sozinhos, não somos nada. E pela primeira vez, verdadeiramente pela primeira vez, Marcos entendeu. Ele havia passado a vida inteira tentando provar que não precisava de ninguém. Não de Deus, não das pessoas, de ninguém. Havia construído um império, sim, mas havia construído sozinho. E a solidão era a única coisa que ele realmente conseguiu criar. Seu desafio a Deus não havia sido respondido com punição. Não houve raios. Não houve desgraças. Deus havia respondido de uma forma muito mais profunda, permitindo que Marcos sentisse verdadeiramente o que significava estar sozinho. Completamente sozinho, mesmo cercado de tudo. E era insuportável. Eu estava errado, Marcos disse em voz alta. Para o vazio, para Deus, para si mesmo. Eu estava errado. Não houve resposta. Apenas o silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não vazio, mas expectante. Como se algo estivesse esperando. Como se uma porta estivesse sendo aberta e dependesse dele decidir se entraria ou não. Na manhã seguinte, Marcos fez algo que não fazia há 15 anos. Ele foi à igreja no meio da semana. Não foi para ver o pastor. Não foi para pedir perdão ou fazer promessas. Foi simplesmente porque não sabia mais para onde ir. A pequena igreja do bairro de sua mãe estava vazia àquela hora da manhã. Apenas uma senhora idosa limpava os bancos. Marcos entrou e sentou-se no último banco, no canto, como um intruso em território estrangeiro. Ficou ali, em silêncio, olhando para o altar simples, para o crucifixo na parede. E pela primeira vez em décadas, orou. Não com palavras bonitas. Não com súplicas dramáticas. Apenas com honestidade brutal. Eu não sei se você está ouvindo. Eu não sei se me importo. Mas preciso de ajuda. Não sei mais o que fazer. Construí tudo e não tenho nada. Eu me perdi. Por favor, me ajuda a me encontrar. Não houve voz do céu. Não houve sensação mística. Mas houve algo, uma leveza minúscula, como se um peso de milhares de quilos tivesse ficado apenas 1 grama mais leve. Ainda esmagador, ainda doloroso, mas 1 grama mais leve. Era um começo. O processo não foi rápido. Não foi mágico. Não houve transformação instantânea. Marcos começou pequeno. Começou voltando para casa mais cedo. Jantar com a família 3 vezes por semana, depois 4, depois 5. Deixar o celular em outra sala durante o jantar. Perguntar aos filhos sobre o dia deles e realmente ouvir as respostas. Começou a ir à terapia, algo que sempre havia considerado coisa de gente fraca. Ali, no consultório de uma psicóloga paciente, começou a desembaraçar os nós que havia criado dentro de si durante décadas. Começou a mudar sua forma de liderar na empresa. Chamou os funcionários para conversas individuais. Pediu desculpas onde era necessário. Começou a ouvir,
não apenas para responder, mas para entender. E sim, começou a voltar à igreja. Não como quem vai para marcar presença, mas como quem vai buscando algo. Mesmo sem saber exatamente o que. O pastor Henrique nunca mencionou aquela conversa no hospital. Mas sempre que via Marcos, sorria de uma forma que dizia: "Bem-vindo de volta." Dona Maria, quando soube que o filho estava frequentando a igreja, chorou. Mas desta vez, eram lágrimas de alegria. "Eu nunca parei de orar por você," ela disse, segurando o rosto do filho entre as mãos. "Nunca. Nem um dia. Porque eu sabia que um dia você ia se encontrar. Não comigo, não com a igreja. Com você mesmo. Com o que realmente importa." 6 meses após aquela noite na garagem, Marcos estava em uma situação que nunca imaginou, sentado em um círculo de homens na igreja, em um grupo de apoio para pais que queriam ser mais presentes. Ele, Marcos Tavares, o empresário bem-sucedido, admitindo publicamente que não sabia como ser pai, que havia falhado, que precisava de ajuda. 1 ano depois, ele vendeu uma de suas empresas. Não por necessidade financeira, mas por escolha. Porque percebeu que não precisava ter o império inteiro se isso significasse perder a si mesmo no processo. Com o dinheiro da venda, criou um fundo para ajudar jovens pobres do Bom Jardim, o bairro onde cresceu, a estudarem. Não por marketing. Não para aparecer nas redes sociais. Mas porque finalmente entendia o que sua mãe tentou ensinar durante toda a vida: o que você tem só faz sentido quando é compartilhado. Lucas começou a sorrir mais em casa. Ana parou de ter medo de conversar com o pai. Juliana disse, uma noite, enquanto estavam deitados: "Eu sinto que te recuperei." E Marcos ainda era ambicioso. Ainda trabalhava duro. Ainda queria crescer. Mas agora ele entendia algo fundamental: o sucesso sem conexão é vazio. O poder sem amor é prisão. A força sem vulnerabilidade é solidão. 2 anos após aquele desafio lançado no quarto de hospital, Marcos estava novamente ali. Mas desta vez, não era Dona Maria quem estava internada. Era ele, visitando um funcionário que havia sofrido um acidente na obra. O pastor Henrique estava lá também, conversando com a família do funcionário no corredor. Quando viu Marcos, aproximou-se. "Como você está?" o pastor perguntou. Marcos pensou antes de responder. Pensou em tudo que havia mudado. Em tudo que havia perdido e tudo que havia ganho. Em todas as vezes que havia caído e se levantado. Em todas as noites em que ainda lutava contra o velho Marcos, o Marcos orgulhoso que queria provar que não precisava de ninguém. "Ainda estou aprendendo," Marcos disse finalmente. "Ainda luto. Ainda falho. Mas agora eu sei que não preciso estar sozinho nessa luta." O pastor sorriu. Aquele sorriso triste e sábio. "Você sabe," ele disse suavemente, "Deus nunca precisou provar nada para você. Você que precisava provar para si mesmo que o caminho que estava seguindo não levava a lugar nenhum." "Eu sei," Marcos disse, e havia paz em sua voz. "O castigo que eu esperava nunca veio. A punição que eu achei que mereceria nunca aconteceu." "Porque Deus não funciona assim," o pastor respondeu. "Ele não pune para destruir. Ele permite que vivamos as consequências de nossas escolhas para que possamos aprender. Você escolheu o caminho do orgulho, da solidão. E Deus permitiu que você sentisse completamente onde esse caminho levava. Não por crueldade, mas por amor. Porque só quando chegamos ao fim de nós mesmos é que há espaço para algo maior." Marcos assentiu. Entendeu. Finalmente entendeu. O desafio que ele havia lançado 2 anos antes não foi respondido com trovões ou milagres dramáticos. Foi respondido com um espelho. Com a verdade dolorosa sobre quem ele havia se tornado. Com o vazio que o sucesso sem propósito cria. Com a solidão que o orgulho alimenta. E agora, lentamente, dolorosamente, mas certamente, ele estava aprendendo uma nova forma de viver. Não perfeita. Não sem lutas. Mas real. Conectada, humana. Marcos Tavares ainda é empresário. Ainda é bem-sucedido. Mas agora, quando senta à mesa no jantar com sua família, ele está presente. Quando seus funcionários o veem não apenas um chefe,
mas um líder que se importa. Quando sua mãe o olha, vê não apenas o filho que venceu na vida, mas o filho que finalmente encontrou paz. Há uma foto na parede de sua casa agora. É antiga, desbotada. Nela, um menino pequeno está ao lado do pai pedreiro, ambos com as mãos sujas de cimento, sorrindo para a câmera. Embaixo da foto, em uma pequena placa que Marcos mandou fazer, está escrita uma frase: sozinhos, não somos nada. Não foi uma lição aprendida em um dia. Foi uma jornada de desconstrução e reconstrução que continua até hoje. Porque o orgulho é uma raiz profunda e arrancá-la dói. Dói muito. Mas a dor do crescimento, Marcos descobriu, é diferente da dor da solidão. Uma te transforma, a outra apenas te consome. E quando as pessoas perguntam a Marcos sobre seu sucesso, sobre como ele chegou onde está, ele não dá mais a resposta de antes. Não fala apenas do trabalho duro, dos riscos, das estratégias. Agora, ele sorri de uma forma diferente. Um sorriso que carrega cicatrizes, mas também esperança. E diz: eu construí muito com minhas mãos. Mas aprendi que as coisas mais importantes, as únicas que realmente importam, não podem ser construídas sozinhas. Precisam de amor. Precisam de conexão. Precisam de humildade para reconhecer que somos todos vulneráveis. Todos precisamos uns dos outros e que não há vergonha nenhuma em admitir isso. É uma resposta mais longa, mais complexa, menos impressionante para quem busca fórmulas de sucesso rápido. Mas é verdadeira. E para Marcos, finalmente, a verdade importa mais do que a impressão. O dia em que ele desafiou Deus por orgulho não terminou com punição divina. Terminou com algo muito mais profundo, um convite para morrer para o velho eu e nascer para algo novo. Não perfeito, mas real. E todo dia, ele escolhe aceitar esse convite novamente. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Um passo de cada vez. Porque essa é a verdadeira jornada. Não a linha de chegada. Apenas o caminhar diário em direção a ser um pouco mais humano, um pouco mais conectado, um pouco mais vivo. E nisso, finalmente, Marcos encontrou não apenas sucesso, mas significado. Não apenas conquistas, mas paz. Não apenas um império, mas um lar. Se você chegou até aqui, obrigado. Obrigado por dedicar estes minutos da sua vida para ouvir esta história. Obrigado por abrir seu coração para refletir sobre algo que talvez você nunca tinha pensado antes. Se esta história tocou você de alguma forma, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe seu comentário abaixo contando o que você sentiu. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho. Porque toda semana eu trago histórias reais como essa. Histórias que transformam, que ensinam, que fazem a gente parar e pensar. Que Deus abençoe sua vida. E que você nunca esqueça. Algumas lições a gente só aprende quando para ouvir. Até o próximo vídeo.